Olá pessoal, me chamo Bruna Santiago e o Leituras Pretas de hoje vai falar sobre Angela Davis. Esse livro, Mulheres, Raça e Classe, ele é dividido em 13 textos. E ele é bem extenso e eu não falo da questão da quantidade de páginas, mas sim da quantidade de conteúdo. Porque a Angela ela vai fazer uma reflexão sobre a condição da mulher negra dentro desse período do sufrágio feminino. E como é que ela vai fazer isso? Angela vai partir do princípio que não existe uma hierarquização de lutas a partir da classe, o que era bem recorrente ali na década de 80, por exemplo, pelos estudiosos da esquerda marxista. Ela vai dizer que a raça indica a classe e a classe indica a raça, e é preciso a gente fazer uma reflexão sobre essas duas coisas sendo pautadas ao mesmo momento. Ela também vai inserir o debate da questão de gênero, que ela vai trazer a reflexão sobre como o movimento sufragista vai partir de um local de auxílio mútuo, que foi aquele período que se une os direitos civis e o movimento sufragista, e elas partem para um movimento sufragista racista. E ela vai apontar a questão do sexismo também dentro do direito civil. Então, a Angela vai fazer uma leitura bem necessária. Eu particularmente vou falar a partir do capítulo 4, que é o racismo dentro do movimento sufragista, mas vou fazer incursões sobre outros textos. Então, para mim, isso é um reexame da história a partir de um viés das mulheres negras. Ela vai dizer que quais são o que a mulher branca está pedindo e o que a mulher negra está colocada socialmente. A mulher negra vem ali da questão da escravidão, onde o sistema da escravidão coloca homem e mulher negra na mesma situação. As opressões são a mesma, então não vai ter essa distinção de gênero, ou seja, o homem e a mulher vão ser explorados igualmente dentro do sistema escravista. Se um homem tem que ter 150 quilos de algodão, a mulher tem que ter 150 quilos de algodão. Angela vai fazer uma reflexão sobre isso, sobre direitos reprodutivos, sobre estupro e sobre essa questão, como é esse trabalho feminino. O trabalho pesado, a resistência, o açoitamento, os estupros, vão forjar uma mulher negra que vai ser antítese da mulher branca. Então, assim, a mulher branca vai estar lutando, por exemplo, por direitos ao voto, ao trabalho. E isso não é uma coisa que a mulher negra vá ajudar a mulher negra naquele momento. A mulher negra não entra na pauta das mulheres brancas. Ela vai mostrar também a importância das mulheres negras nas lutas pela sua liberdade. Como elas envenenavam os senhores, como elas enfrentavam, como elas muitas vezes fugiam e como isso é similar ao homem. Então não vai ter essa hierarquia que a gente no olhar ocidental quer colocar dentro das relações dos negros. Uma coisa que eu acho muito interessante também é pensar a família negra, e Angela Davis vai trazer isso. Poucas vezes a gente vê estudos que pautam a relação do homem e da mulher negra no período da escravidão, e quando pauta de maneira muito caricata como elas perpassam. No Brasil, por exemplo, Florestan Fernandes, quando ele vai falar do homem negro e o ócio e a vagabundagem, por exemplo, ele vai reproduzir muitos dos conceitos que algumas feministas fizeram. Então, assim, Angela Davis, para mim, ela traz uma reflexão muito mais apurada sobre isso. Outra coisa que Angela Davis vem trazer também, ela vai mostrar que um dos primeiros livros sobre sexualidade, estupro, de uma feminista, vai reforçar o mito do homem negro estuprador. Então, nesses temas que ela vai mostrar como esse movimento feminista estava perpassado de uma ideologia racista. Então, falando exatamente do movimento sufragista, a gente vai ver uma aproximação muito forte do movimento sufragista com o movimento de direitos civis, até um certo momento, que é até a 14ª emenda, que vai sugerir que os homens negros tinham direito ao voto. Isso a gente vai estar ali naquele moído sul e norte, Partido Republicano, que é dar voto aos negros, e com os negros eles têm 2 milhões de votantes. Então, eles vão priorizar o homem. As feministas não fazem uma reflexão disso a partir de um viés político, e elas jogam tudo no viés
sexistas. E uma coisa, tipo, Elizabeth Cady, ela vai fazer comentários extremamente racistas, do nível que, se é pra gente sofrer a opressão, que seja a opressão de um homem civilizado, que seria o homem branco. Nos discursos do movimento sufragista, quando tá essa questão do voto, vai acabar entrando o discurso do homem negro como um ser que não tem capacidade de regir suas ações. Isso é tão delicado que elas não vão perceber que estão tendo apoio de supremacistas brancos, e quando eles vão defender o discurso mas as mulheres brancas refinadas, que têm acesso a isso, são mais qualificadas que os homens, e esses estereótipos patriarcais, elas vão beber dessa fonte e se fazer uma reflexão mais apurada quanto a isso. Então, elas vão colocar aqui, por exemplo, a Susan Anthony, ela vai colocar assim que, a partir do processo de abolição, o homem negro já está no mesmo patamar da mulher branca. E elas não refletem que elas são mulheres brancas, classe média, e que os homens negros e mulheres negras estão ali lutando, por exemplo, contra movimentos como o ACAM. Então, elas não fazem essa reflexão racial e acabam, de fato, pecando bastante. Ângela vai apontar que essa relação do movimento feminista e do movimento negro é, no máximo, superficial, porque elas não entram na questão racial, como deveriam. Durante o livro, ela vai dizer, não é que não existe isso, o sexismo dentro do movimento dos direitos civis, mas que o voto descortinou todo o racismo e a ideia animalesca que se tinham dos homens. Por exemplo, Frederick Douglass, que apoiou bastante o movimento sufragista, um homem negro, ele vai dizer assim, olha, pra gente não é só uma questão de um voto, não, é nossa questão de sobrevivência, a gente precisa desse direito, a gente tá correndo um risco de vida, e as mulheres naquele momento brancas, elas estavam numa situação muito melhor do que dos homens negros e das mulheres negras, que não entram nesse debate, e que vai ser a grande crítica da Sojourner, né? Ela vai fazer uma crítica a ambos os movimentos. A Ângela vai trazer essa reflexão que pós-abolição os negros não vão ter acesso ao direito ao voto. E a gente vê, por exemplo, no filme Mississippi em Chamas, que mesmo depois desse direito conquistado, eles não voltam por causa do medo. Então ela faz uma crítica a esse movimento sufragista, que não faz uma reflexão racial desse processo pós-abolição. Ela também vai falar como essas reminiscências atuam na vida da mulher negra. E ela vai apontar uma coisa alarmante, que ainda na década de 40, 1940, gente, super recente, existiam mais de 200 feiras de mulheres negras em Nova York. E quem consumia essa mão de obra dessas mulheres a preço, assim, enzima, às vezes nem era comida mesmo, são as mulheres brancas. Ela vai dizer que o estupro de empregadas domésticas negras vem daí, hipersexualização, e todas essas coisas vão ser alimentadas dentro dessa lógica. E é irônico que ela traz um texto que fala que uma feminista estava recolhendo assinaturas para que as balconistas não trabalhassem 10 horas por dia, que era cansativo e tal. E ela vai fazer uma pergunta irônica. E a empregada dessa mulher trabalhava quantas horas? 14 horas. Era uma mulher negra. Ela vai apontar que só com a Segunda Guerra, o advento da Segunda Guerra Mundial, 400 mil mulheres negras saem das cozinhas. Então, assim, demanda de mão de obra e tal e tal. Mas a reflexão é como esse movimento vai trabalhar com isso. Outra questão que eu acho importante trazer quando eu falo o livro, uma grande obra feminista, que vai colocar o Emmett Till, que foi morto, né, por assobiar com uma mulher, e quando ela vai falar, ela vai reforçar que ele estava sendo sexista, que ele estava sendo estuprador, e ignora a morte violenta desse garoto negro, como tantas outras mortes, que a gente vai ver como o machismo foi usado para matar homens negros, né? O assédio, o mito do negro estuprador. Ângela também vai falar sobre o controle de natalidade. Enquanto feministas estavam lutando para ter o direito reprodutivo, né, que ela pudesse mandar no seu útero e tal, mulheres negras estavam tentando lutar também para ter o direito reprodutivo, direito sobre seus filhos, que foi negado durante muitos e muitos séculos, né? A mulher negra tem a maternidade negada e vai começar uma campanha para que essas mulheres não procriem, porque não tem condição de criar e tal e tal. Então, essas ambiguidades que eu acho muito interessante para a gente refletir, que são atuais e que a Ângela vai trazer nessa obra que é cheia de grandes referências. Então, essa é a indicação. As reflexões que estão aqui são super
tá na hora do dia e para a gente pensar essas lutas, interseccionando todas essas pautas e a contribuição de Angela Davis para esses temas. Então, por hoje é isso. Obrigada.